Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí na anatomia e fisiologia do humano, nós vamos passar hoje para o sistema excretor. Então, o sistema excretor é o sistema responsável pela homeostase do nosso corpo, ou seja, manter o nosso corpo em equilíbrio, manter todas as funções aí equilibradas. E uma parte do sistema excretor que a gente vai ver é a parte relacionada ao sistema urinário, ok? Então, vamos começar? O que a gente tem formando aí no nosso sistema excretor na porção urinária? A gente vai ter dois rins, que a gente fala que são órgãos gêmeos, né? Já que a gente tem um número par aí, dois uréteres, uma bexiga e uma uretra. Então, o que a gente observa aí? Que formando esse sistema, a gente vai ter duas estruturas responsáveis pela filtração do sangue, uma estrutura responsável pelo encaminhamento do resultado final dessa filtração, um local de armazenamento e um local de eliminação. Então vamos começar primeiro com os uréteres ali, né? Então você tem um ureter ligado a cada um dos rins, né? E a função do ureter aí é transportar a urina que foi produzida dentro do rim até a bexiga. Lá na bexiga, essa urina vai ficar armazenada e ela vai ser eliminada através da uretra, tá? Então, seja o corpo masculino ou feminino, a gente vai ter a presença de rim, ureter, bexiga e uretra. Tem uma pequena diferencinha aqui com relação à uretra, é que a uretra, para o homem, vai participar não só do sistema excretor, como também participa do sistema reprodutor. Na mulher, não, tá? A uretra faz parte apenas do sistema excretor, ok? E faltou falar do carro-chefe ali, que é o rim. Vamos ver o rim com um pouquinho mais de detalhe agora. Então, quando a gente olha o rim aí, a gente analisa ele, a gente percebe que ele é formado por várias estruturas com funções diversas aí, né? Então, a gente consegue observar que dentro do rim existem essas pirâmides renais, né? Além disso, a gente tem o córtex, que é essa região aqui, a papila renal, o cálice maior e o cálice menor, próximo aqui da pirâmide, né? E ele também recebe sangue e envia sangue. Então ele recebe sangue pela artéria renal e envia sangue através da veia renal. Dentro dessas pirâmides aqui fica o que a gente chama a unidade morfofuncional do rim, ou seja, o lugar que de fato vai formar a urina, é onde de fato vai acontecer aí a filtração do sangue para poder eliminar aquilo que é tóxico e poder formar a nossa urina aí. Essa estrutura aí, essa unidade morfofuncional, recebe o nome de néfron, tá? Então, os néfrons aí, a gente tem em média de 1 a 1,2 milhões de néfrons, aproximadamente. É bastante néfron aí dentro do rim, tá? Então, qual que é a função dele? Ele vai filtrar o sangue aí para poder produzir a urina, tá? Só que ele é uma estrutura um pouquinho complexa. Então, se a gente olhar aqui o desenho, a gente vai ver que ele tem o glomérulo renal, né? Aonde vão chegar os vasos sanguíneos aqui. E esse glomérulo está envolto por uma estrutura chamada de cápsula de Bowman, que é esse ganchinho aqui, ó. Além da cápsula de Bowman, a gente tem o túbulo contorcido proximal, que é essa região. Descendo, a gente tem a alça de Henle ou alça néfrica, tá? Tem as duas nomenclaturas aí. Aqui a gente tem o túbulo contorcido distal, que está mais distante da cápsula de Bowman. E por último a gente tem o ducto coletor. Então o que vai acontecer aqui? Na cápsula de Bowman é o local onde vai ter a filtração do sangue de verdade. Então aqui ele vai filtrar o sangue. E aí nessa filtração aqui, qual é a ideia? Tirar as toxinas aí do nosso organismo. Depois que fez essa filtração, o produto aqui, o filtrado que é formado, ele vai se encaminhar para o túbulo contorcido proximal e daqui, do túbulo contorcido proximal até o túbulo contorcido distal, a gente fala que está acontecendo a reabsorção. Então, na primeira porção é a filtração do sangue,
Na segunda porção é a reabsorção. Reabsorção de quê? Reabsorção de água, não toda ela, mas boa parte da água, parte dos minerais, toda a glicose tem que ser reabsorvida, todos os aminoácidos e algumas proteínas. Então, o que a gente sabe? Numa condição normal, um indivíduo que não apresenta nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de doença, não pode sair glicose lá na sua urina. Toda a glicose tem que ter sido reabsorvida pelo néfron durante a passagem aí do filtrado, tá? Por quê? Se sair glicose, significa que tem muita glicose circulando no sangue desse indivíduo. A presença de glicose na urina pode ser um indicativo de diabetes, tá? Então não pode sair glicose na sua urina, toda ela tem que ser reabsorvida, ok? Aí aqui, ó, filtrou, reabsorveu, vai cair lá no ducto coletor. No ducto coletor é onde a urina vai ser eliminada, né? Então a gente começa aqui com o filtrado, que sai da cápsula de Bowman. Esse filtrado tem algumas substâncias reabsorvidas, vai se encaminhar aqui para o ducto coletor, onde de fato formou a urina, tá? Só para ter uma ideia, assim, né, de valores aí, durante um dia, aí, durante 24 horas, a gente filtra aproximadamente 180 litros. A gente produz aí 180 litros de filtrado, tá? Mas desses 180 litros, 179 são reabsorvidos. Quando a gente pensar isso, mas como assim tem 180 litros de filtrado aí no meu corpo? É porque ele fica passando várias vezes, né, pessoal? E aí você acaba reabsorvendo basicamente de todo o filtrado aí, basicamente 1 litro, só que você não absorve, dos 179 você absorve novamente, né? E aí você tem mais ou menos aí 1 litro para eliminar, que seria a sua urina, tá? Então, retomando, na cápsula de Bowman é o local onde ocorre a filtração do sangue para poder formar o filtrado. No túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal, a gente tem a reabsorção, tá? E para terminar ali, no ducto coletor, a gente tem a eliminação, a gente tem a excreção da urina, ok? Então, daqui, ó, isso aqui, a urina vai sair, vai se encaminhar lá para o uréter, vai se armazenar na bexiga e vai ser eliminada do corpo através da uretra, tá? O que a gente vai ter aí formando a urina em si? A gente vai ter água, alguns minerais e as excretas nitrogenadas, que a gente vai ver mais pra frente. Então, o que são essas excretas nitrogenadas? A gente tem 3 tipos de excretas. A gente tem a amônia, a ureia e o ácido úrico. Então, as excretas nitrogenadas são formadas aí durante o processo de filtração, né? E cada uma delas vai ter uma toxicidade e uma solubilidade diferente da outra, tá? Então, a primeira que a gente vai ver é a amônia. A amônia é uma excreta nitrogenada do tipo muito tóxico. Então, a toxicidade dela é muito alta. E para ela ser eliminada do corpo, ela precisa de muita água. Então, ela é uma excreta muito solúvel. Então, ela tem uma alta solubilidade. Que tipo de animal vai eliminar isso daí? Animais que geralmente têm muita água disponível, tá? Então, são animais de ambiente aquático. Então, a gente tem aí peixes ósseos e os invertebrados, com exceção dos insetos, eliminando a amônia. A gente chama eles de amoniotélicos, tá? A ureia já é um meio termo ali. Ela tem uma média toxicidade, então ela é tóxica, mas não tão tóxica quanto a amônia, né? Não é uma substância produzida dentro do seu organismo que tem uma toxicidade tão grande quanto a amônia. E a solubilidade dela também vai ser média, então ela precisa de água para ser dissolvida, mas não precisa de uma grande quantidade de água. Então, que tipo de organismo vai liberar isso daí? Organismo que tem água disponível, né? Mas que assim pode eliminar aí mesmo sem estar dentro da água. Então a gente tem aí animais que são de ambiente terrestre, úmido e também de ambiente aquático, como os peixes cartilaginosos. Então, no nosso caso, nós somos mamíferos, né? Nós eliminamos ureia. Então, o que sai na nossa urina, aí, além de água e os sais minerais, é um composto chamado de ureia. A nossa excreta nitrogenada é a ureia, tá? Então, quem elimina a ureia é chamado de ureotélico, ok? E a última excreta que a gente vai ver aí é o ácido úrico. O ácido úrico, ele vai ser atóxico e ele é insolúvel em água, tá? Então, quem elimina ácido úrico
é gente que não quer ficar carregando água por aí. Então, são animais que ou estão numa transição aí de meio aquático para meio terrestre, ou eles querem ficar mais leve, não querem ficar carregando água dentro do corpo deles para poder ficar eliminando. Então, exemplos aí de animal que vai eliminar ácido úrico são os insetos, né? São os únicos invertebrados que não eliminam amônia, eles vão eliminar ácido úrico. Os répteis que estão nessa transição aí de ambiente aquático com ambiente terrestre e as aves, tá? Então, a gente tem aí as aves como os grandes eliminadores de ácido úrico. Por quê? As aves, a gente sabe que elas nem têm bexiga urinária, né? Elas não têm onde ficar armazenando a urina delas. Então, o que acontece? Para ficar mais leve, ela não fica carregando tanta água no corpo dela. Então, a excreta nitrogenada dela não pode depender de água para sair, tá? Então, quando a gente vê excretas do tipo ácido úrico, elas são pastosas, né? Então, a gente percebe isso com os répteis e com as aves. Então, você, cocô do passarinho, tá com xixi do passarinho, na verdade, naquela coisa pastosa ali é o ácido úrico que o animal eliminou, tá? E para terminar, a gente vai falar do hormônio antidiurético, tá? Então, o hormônio antidiurético é o hormônio responsável por controlar a quantidade de água que vai sair na sua urina. Como ele é antidiurético, a ideia dele aí é segurar a água no seu corpo, tá? Então, quando você está liberando esse hormônio, o seu corpo está segurando mais água. Então, ele está reabsorvendo mais água durante o processo de formação da urina. A sua urina vai sair mais concentrada, que é o que acontece, por exemplo, de manhã. A gente percebe que a urina ela sai com uma cor mais forte, né? Então, ela tem menos água e tem mais dos outros elementos que compõem ela. Então, ela fica mais concentrada. Então, por que que isso acontece? Você, durante um período aí, vamos supor que você não está bebendo água, né? Se for dormir, você dormiu, teve um sonho perfeito aí, né? Dormiu 8 horas, tudo tranquilo. Então, durante essas 8 horas, você não colocou água dentro do seu corpo. Então, o seu corpo percebe que não está entrando água, né? Ele não quer ficar perdendo água. Então, você libera esse hormônio antidiurético. Esse hormônio vai fazer com que você reabsorva mais água durante o processo de formação da urina. E aí, de manhã, quando você for fazer o xixi, ela sai mais concentrada. Ao longo do dia, você vai bebendo água, o seu corpo vai percebendo que tipo, a água está entrando, então não tem problema perder um pouquinho. Então, ele libera menos hormônio antidiurético, o seu corpo passa a reabsorver menos água, e aí a sua urina vai saindo cada vez menos concentrada, ele vai deixando sair mais água aí, tá? Só que o que acontece? Em condições normais, em condições naturais, seu corpo funciona direitinho e tal. Existe uma substância que corta a ação do ADH, que é o álcool. Então, quando uma pessoa bebe, o que acontece? O álcool, ele inibe a função do ADH, ele não deixa o ADH funcionar. Com isso, a pessoa fica eliminando bastante água. Então, ela está bebendo lá a cerveja. Bebe uma, duas, três, quatro cervejas. E aí ela vai ter vontade de ir no banheiro. A partir desse momento que ela foi no banheiro, ela começa a perder bastante água. Então, por que a pessoa fica de ressaca quando ela bebe muito? Por quê? Ela perde muito líquido. E uma das coisas que causa a ressaca é exatamente essa falta de líquido no organismo. Perde muita água. Tá? Então, a ideia do hormônio antidiurético é evitar que você perda água. Então, perca água. Então, quando você está liberando o hormônio antidiurético, você segura mais água dentro do seu corpo. Quando você não tem a ação do hormônio antidiurético, você perde água de uma maneira mais fácil, né? Você não reabsorve tanta água assim, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos para vocês.